aí, amigos do canal, aqui vocês, Snap One, o amigo da galera. Isso mesmo, uma das maiores teorias de conspiração, que os nazistas realmente possuem a tecnologia para fabricar discos voadores. Vamos juntos mergulhar nesta teoria e separar a realidade da fantasia. Bem-vindo ao canal do Sniper One USA. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu like. Uma das informações que vai parecer estranha é que os discos voadores, os projetos destas máquinas começaram muito cedo na Alemanha, em 1917 e 1919, pelo tão conhecido Sociedade Vril, ou Vril Society. 13 anos antes de Hitler chegar ao poder e ser o líder do Terceiro Reich, onde alguns manuais de como pilotar esses discos voadores e projetos encontrados na Alemanha da construção dos primeiros discos voadores em 1922. E muitas coisas vocês vão entender. Em 1922, os discos voadores na verdade não eram máquinas, mas eram máquinas voadoras interdimensionais. Título: JFM, Justice Flug Machines, The Other World Flying Machines, ou máquinas voadoras do outro mundo. O que realmente eles queriam dizer The Other World Flying Machines? Terras do outro lado? Ou será o mundo intraterreno? Terras além dos polos? JFM, 1922 a 1924, The Justice Flug Machines. No verão de 1922, em uma pequena vila distante, em Munique, a história é que a Sociedade Vril, Vril Gensetkraft, foi capaz de criar a primeira máquina voadora interdimensional na história. A história é que dois médiums, uma delas conhecida, esta moça aqui, a Maria Orzyski, usando um tipo de telepatia mental, ela recebia informações de outro lugar. E foi chamado esses dois médiuns para conseguir interpretar essas informações, que é Maria Orzyski. Ela recebia. Foi chamado um segundo médium, o Singrum. Maria Orzyski, ela era uma verdadeira médium. Ela recebia as informações de um ser, de um lugar, de um ser dos Arians, os arianos. Isso foi em 1919 que Maria Orzyski, a médium, ela recebia de uma maneira telepática essas informações. E o que eram essas informações? Este segundo médium foi trazido para ajudar a traduzir as comunicações em imagens, que eram umas imagens muito estranhas. E no final apareceu esta máquina circular, além de um estranho cilindro, que esse cilindro era capaz de produzir uma estranha energia. Tecnologia totalmente desconhecida para os cientistas daquela época. The Genset Flug Machine, o nome usado pelos alemães na comunidade para arrecadar fundos para a construção destas máquinas. As máquinas eram conhecidas pelo código de JFM. Em 1922, as partes para a construção foram fornecidas independentemente por indústrias que ajudavam com dinheiro na construção destas peças. A máquina era conhecida como 3 pequenos discos médios, 8 metros cada um, e no centro
um disco maior de 2,5 metros e um enorme cilindro de 1,8 m, onde localizava-se a energia. Em alguns pontos deste disco foi colocado pêndulos para equilibrar este objeto, esta máquina. Assim que era ativada a energia, o cilindro consistia em uma eletricidade que ligava o motor e um gerador de alta potência. Começava na parte superior, acionava o disco no centro na parte de baixo. O disco rodava em uma direção oposta para criar um campo eletromagnético. Quanto mais aumentava a velocidade do disco, mais forte ficava o campo eletromagnético, até atingir o ponto interdimensional. Neste momento, abria-se um portal para outras terras. Era chamado de o buraco branco, para atingir a mesma frequência dos arianos. Frequência, energia e vibração. Você já vai entender por quê. 2 anos de pesquisa, o JFM em 1924 foi completamente desmontado e levado para Rendsburg, outro local, muito mais escondido. Todas as peças foram guardadas e depois da Segunda Guerra Mundial nunca foram encontradas. Provavelmente devem ter sido destruídas pelos bombardeios na Alemanha pelos próprios aliados na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa é certa: The True and Sociedade Vril de Genset Crafts ajudou o W.O. Smithman na Universidade Tecnológica de Munique, olha só, a desenvolver uma unidade de levitação para usar pela Alemanha e um disco voador, o FRZ de Rudd Flug Zing. Começou em 1934 e o final do Vril Society, da Sociedade Vril. Aí começa os discos Honey Bulls, os Honey Bulls, em 1939 e 1945. E talvez agora você consiga entender o que é o Black Sun, o Sol Negro. Em 1934, o primeiro disco voador foi construído, o RFZ, abrindo desta maneira vastos programas de discos voadores, e todos buscavam várias maneiras de uma energia alternativa. Energia alternativa. O RFZ de Rudd Flug Zing, o disco em 1934 a 1945, o RFZ, séries 1, 2, 3 e 4. E depois eles produziram o RFZ5, que mudou para o RFZ6. E depois apareceram em 1939 o Honey Bull 1. Olha só, estavam os alemães aí dispostos à construção dos Honey Bulls 1, 2, e tinha um outro que era o 2 Dostra, e mais um aí que era o número 3, Honey Bull 3. O Honey Bull 2 Dostra, ele era enorme, ele usava partes magnéticas para navegar o disco voador, mudando assim, imagine uma bússola que sempre aponta para o norte. Cada posição que a bússola faz, leste-oeste, norte-sul, cada posição dessa ela tem uma diferente vibração, um diferente ajuste. E era isso exatamente que controlava os Honey Bulls. Não existia volante, não existia uma direção ou um joystick, mas sim uma bússola. E a única coisa que se precisava fazer era ajustar a bússola na vibração, por exemplo, vibração leste, vibração norte, vibração sul.
E esse campo magnético, ele se ajustava de acordo com a posição desta bússola que se encontra dentro do Honeybull. Esta era a maneira que eles pilotavam ou manuseavam essas máquinas, uma nave para diferentes locais em grande velocidade era possível mover os Honeybulls. Como se chamava essa pequena peça? Se chamava de Celestial Guiding System, criado em 1943. O Celestial Guiding System, que era uma bússola magnética. E a única coisa que precisava fazer era ajustar as vibrações dentro do Honeybull para movimentar direita, esquerda, frente, para trás, usando as coordenadas que a bússola nos dá. E olha só como essa história começa a ficar interessante agora. Essas fotografias que você está vendo aqui do lado são de 2 coils de alta voltagem que simplesmente desapareceram. E sabe de quem pertencia essas peças? Vou mostrar para você ver o quanto as coisas às vezes fazem sentido. O lance da energia de graça. Pois é, esses 2 coils desapareceram de dentro do laboratório de Nikola Tesla. Simplesmente evaporaram. Lembre-se, o lance da energia de graça sempre foi um problema e sempre será, como combustível e diesel que nós usamos hoje. E tudo isso já poderia ter sido eliminado há muito tempo. Agora, estas peças que você está vendo aqui, essas peças desapareceram e reapareceram novamente em 1978. Foram compradas por um laboratório de cientistas e levado para Los Alamos. Essas peças de Nikola Tesla. Este laboratório, em 1978, que comprou essas peças, as peças depois desapareceram novamente. E sabe quem é que estava trabalhando com essas peças? Von Braun. Isso mesmo, Von Braun da NASA. E agora a gente vai entrar no lance do Black Sun, do Sol Negro. Ai, o Sol Negro! Pois é, foi isso que te ensinaram, o Sol Negro. Agora você vai entender qual é a pegada aqui. Conhecido como a Ordem do Sol Negro ou a Ordem do Black Sun, o objetivo principal era procurar uma nova alternativa de energia, fazendo assim a Alemanha ficar totalmente independente de energia, diesel e combustível, fazendo a nação ficar completamente independente das outras e ainda podendo trazer para todos a energia de graça, ou seja, a energia alternativa. Era isso que o Black Sun fazia. E você pensava outra coisa, né? E agora você vai ficar surpreso que em 1939, este grupo do Black Sun revolucionaria completamente a tecnologia, usando a energia eletromagnética, ou seja, a energia de graça, free energia. Era uma espécie de um vortex, um túnel aspiral, onde eles colocavam mercúrio e criavam uma poderosa rotação eletromagnética, uma espécie de um campo eletromagnético que reduzia a massa, o peso, fazendo assim que as coisas saíssem do chão. Free energia. Agora você imagina o problema que seria para as outras nações ter tudo isso de graça. Trazendo para você uma história alternativa que você nunca escutou. Em 1935, os testes dos Honeybulls eram feitos abaixo do solo, underground, no norte da Alemanha.
E depois, o Honeybu 1, olha só, o Honeybu 1, ele tinha 25 metros, uma tripulação de 8 pessoas, velocidades que atingiam de 4.800 km por hora a 17.000 km por hora, numa autonomia de voo de 18 horas e resistia a incrível temperaturas, o Honeybu 1. Em 1939, criaram o Honeybu 2, com 26 metros, uma capacidade para 9 tripulantes, velocidades que atingiam de 6.000 km por hora a 21.000 km por hora, velocidades incríveis e uma autonomia de voo de 55 horas de voo. Você quer mais? Em 1943, criaram o Honeybu 2, de Dow Strong. Então você imagina, para as famílias que controlavam o mundo naquela época, o problema que seria ter energia de graça. Já parou para pensar nisso? Olha só, em 1944, o Honeybu 2, de Dow Strong, foram mais ou menos feitos 106 testes de voo. Tripulação capacidade de 20 tripulantes, velocidades hypersônicas, velocidades acima de 21.000 quilômetros. Mas tiveram que suspender a produção e os testes. Tá conseguindo entender a história alternativa? Tá conseguindo pegar essa história? Em 1944, antes de 1945, foi suspendido, pois os outros países estavam preocupados com esta nova tecnologia. E o Honeybu 3 foi criado, tripulação 32 tripulantes, velocidades de 7.000 km por hora a 40.000 km por hora, autonomia de voo 8 semanas de voo. Sniper One, o amigo da galera, trazendo para vocês a história que não te contaram. Olha só, o Honeybu 3 foi usado para a evacuação dos trabalhadores que estavam neste projeto do True and Vril, a Sociedade Vril, em março de 1941. Inclusive, há reportes de discos voadores sobrevoando a Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial. E o Vril Society desapareceu misteriosamente da face da Terra. Algumas teorias de conspiração dizem e acreditam que o Vril Society fugiu para o centro da Terra. Isso mesmo, lá onde fica os arianos, na tal cidade chamada de Hyperborea. Lá se encontram as pessoas que fugiram, que trabalhavam no projeto Vril, ou seja, dentro da Terra Oca. Inclusive, eu recomendo este livro aqui. Se você não leu, leia este livro, Da Terra Oca, que fala exatamente nesse assunto que a gente está falando aqui, de a sociedade Vril realmente ter fugido para dentro da Terra Oca, em Hyperborea, esse local. E é muito interessante que quando você olha em outros livros, você também se depara com o almirante E. Richard Byrd, que também, quando ele foi para o norte, ele se deparou com os Hyperboreans, que vivem dentro da Terra. Não é muita coincidência isso? Você não acha? Aqui até recomendo mais um livro para você, que é o Diário do Almirante E. Richard Byrd, onde ele relata a existência dessa civilização no centro da Terra, onde vivem em Hyperborea. Outro livro interessante, você veja só, que eu recomendo para vocês, que é este livro aqui, fantástico. Espero que vocês tenham aprendido
alguma coisa aqui hoje no canal do Sniper One USA. Agora, a história, será realmente eles fugiram para dentro da Terra e estão lá até hoje? Um livro fantástico e recomendo para vocês. Outro livro que eu recomendo também é esse, que não pode esquecer, o Vril Society. Também recomendo mais um livro que é o Black Sun, o Sol Negro. Gostou do vídeo? E o que você acha? Diz aí. Teoria de conspiração? Continue pagando luz, diesel, combustível, energia de graça? Será? Bom, o que você acha desse vídeo? Se aprendeu alguma coisa, deixe seu comentário. Será que realmente essa história que foi nos contada na escola, ela pode ter outra versão? Não sabemos, mas aqui vai. Próximo vídeo, vou trazer para vocês este livro aqui. Olha só, esse livro, no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre o lance da Operação High Jump, que realmente aconteceu lá na Antártica. E é isso aí, não esquece, deixe seu like, se inscreva no canal. Gostou do vídeo? Põe o dedinho para cima. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço do Sniper One. E lembre-se, vocês não vieram dos miquiquinhos. Você é especial, como todas as criaturas aqui na Terra. Um grande abraço do Sniper One. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye.